Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amados irmãos e irmãs aqui nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa Comunicações. Hoje, neste sexto domingo do tempo comum, nós temos uma feliz coincidência, ou até mesmo podemos dizer uma providência de Deus, porque a Igreja celebra hoje no mundo inteiro o dia do enfermo, o dia dos doentes. E todos os anos o Papa escreve uma mensagem. Vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar a mensagem que o Papa escreve pelo Dia Mundial dos Doentes. E qual é a coincidência? É que a liturgia fala de pessoas doentes que buscam a cura. Então é interessante nós notarmos esta preocupação que a Igreja sempre teve e assim, seguindo o exemplo de Jesus com as pessoas que estão doentes. Então hoje também celebramos o dia das aparições da Virgem de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, que aconteceu na França. Então hoje também nós lembramos o dia de Nossa Senhora de Lourdes. E na primeira leitura nós vamos encontrar uma situação interessante. Vejam bem, uma pessoa influente, uma pessoa rica, uma pessoa que tinha cargo muito importante, o sírio Naamã, e ele pega a lepra. Porque a lepra era a doença que não tinha cura, era a pior das doenças que poderia atingir alguém, até pelo desprezo com que as pessoas que tinham lepra eram tratadas. E ele então sabe que tem um profeta, Eliseu, e falam para ele procurar o profeta na busca da cura da sua doença. E a palavra de Deus diz que ele junta então seus escravos, seus servos, os cavalos e tudo mais, e ele vai até Eliseu. Mas no pensamento dele, ele vai imaginando: como eu sou uma pessoa famosa, como eu sou uma pessoa que tem dinheiro, o profeta vai me receber com todas as honrarias. Como diz, vai até colocar um tapete vermelho para que Naamã possa passar. Ele foi com esse pensamento. Ele não estava pensando na cura mais, ele estava pensando na pompa que ele ia ser recebido pelo profeta. E aí, chegando até Eliseu, pede para anunciar a Eliseu que Naamã estava lá, para que o Eliseu pudesse recebê-lo. E para sua decepção, Eliseu manda uma pessoa ir até Naamã, e não manda Naamã entrar, não abre as portas para Naamã, mas simplesmente o profeta já sabia o que ele queria, ele não quer a cura. Então o profeta diz, através daquela pessoa, para ele: vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes no rio. E Naamã ficou muito revoltado. Primeiro, como ele ousa não me receber? E depois, mandaram mergulhar nas águas desse rio aqui? Seria como se em São Paulo mandava você mergulhar nas águas do rio Tietê, e ele vai dizer: na minha terra, na Síria, tem rios muito mais bonitos, muito mais não sei o quê. Agora vamos mergulhar nisso aqui? Só isso? E aí, uma jovem prisioneira israelita vai dizer, aliás, vai dizer para ele, uma pessoa: olha, se ele tivesse mandado você fazer uma coisa difícil, você faria, não faria? Para ser curado? Faria. O que ele mandou você fazer é muito fácil. Então, já que você está aqui, por que não mergulha no rio? Você está doente. Se você mergulhar e não ficar curado, vai continuar doente do mesmo jeito. Mas sei lá, arrisca. E ele ouve
aquele conselho e resolve então mergulhar. E a palavra de Deus diz que ele sai curado e com a pele como uma criança recém-nascida. A cura, o milagre acontece naquele instante. Aqui serve para também todos nós. Quantas vezes, primeiro, às vezes a gente gasta dinheiro, viaja quilômetros e quilômetros para visitar santuários, etc. tal, de repente volta decepcionado porque descobre que o que tinha lá tem na paróquia. Eu não estou dizendo que não devamos fazer as peregrinações, é muito saudável peregrinar aos santuários. Mas eu não posso achar que o Deus que age lá é mais forte do que o Deus que age aqui. A oração lá é mais forte que a oração que faz aqui. Eu me lembrava esses dias de uma pessoa que estava com o filho doente, chegou para o padre e pediu para o padre: o senhor não reza para o meu filho? E a criança estava lá junto com a mãe, e o padre simplesmente pôs a mão e rezou assim: Ave Maria, cheia de graça, Senhor. A mãe ficou decepcionadíssima. Mas se é só isso, eu faria. Rezar Ave Maria, eu também rezo. Olha só, que estupidez. Eu quero uma oração forte. Eu não sei o que é oração forte. Será que tem que virar piruleta, jogar o doente para cima? Né? Veja que Jesus cura no Evangelho. A forma como Jesus cura no Evangelho. Veja como a forma como o profeta Eliseu curou. Eliseu não mandou um monte de anjo pegar o sírio e levar o sírio voando para jogá-lo dentro do rio para ele sair curado. Não, ele mesmo, é você mesmo que tem lá e pula lá dentro. Meus irmãos, tomemos cuidado, né? Às vezes ficamos procurando grandes coisas e Deus age nas pequeninas coisas. Aqui nós estamos olhando a lepra, doença terrível. Mas eu lembro uma passagem, uma fala de Santa Teresa de Calcutá, porque ela trabalhou muito com pessoas doentes, e ela dizia: a lepra e outras doenças se trata pela medicina. Mas e a doença da solidão, da angústia, do desespero, da falta de amor? Essa é muito difícil de ser curada. E ela vai dizer: morre muito mais gente, não por falta de pão, mas por falta de amor. Não fome de pão, mas fome de amor. Pessoas angustiadas, depressivas, por falta de amor, porque não se sentem amadas, às vezes, as mães pelos filhos, os filhos pelos pais, os irmãos uns pelos outros, e assim sucessivamente. E a falta de amor faz com que nós não tenhamos em relação ao outro a fraternidade, o estender a mão, o ajudar nas necessidades. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele vai dizer: em tudo que vocês fizerem, façam para dar glória a Deus, para glorificar a Deus. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Então todos os dias da nossa vida, nós temos que ter essa gratidão para Deus, para glorificar o seu nome. Mas eu digo aqui, tem gente que pensa que glorificar a Deus é ficar o dia inteiro de joelho rezando, dando glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Não. A melhor forma de darmos glória a Deus é glorificar a Deus nas coisas que nós fazemos e naquilo que nós somos. Quando você, mãe, está ali a cuidar do seu filho, a educá-lo corretamente, ali você, naquela ação, está glorificando a Deus. Quando você está limpando a casa, quando você está preparando o almoço com todo carinho, não está xingando, não está blasfemando, você está glorificando a Deus. Você que tem um doente em casa, seja ele jovem, idoso, não importa, quando você está ali dando banho, trocando a fralda, penteando o cabelo, às vezes dando um abraço e um beijo naquele doente, isto é glorificar a Deus. Porque é impossível a gente olhar para uma pessoa dessa forma e não ver que ali a glória de Deus existe.
Porque tem gente que pensa que glória de Deus é luz, é show, é espetáculo, isso aí é boate, isso aí é, sei lá, o que é árvore de Natal. A glória de Deus se dá no amor que a gente dedica às pessoas que estão ao nosso redor. Porque ao mesmo tempo que eu falei, uma pessoa que está ali com o idoso, às vezes o idoso está com escara, o idoso está com fralda, mas ela está ali pacientemente limpando, cuidando, sorrindo, abraçando, dando um beijo. Mas quantas pessoas não cuidam, às vezes, de um doente, mas está ali, oh, desgraça, eu não vejo a hora de morrer, para eu parar, está me dando trabalho, não posso sair de casa, está ali blasfemando, reclamando. Quantas pessoas não fazem isso? Cuida sim, mas cuida reclamando, xingando. Então não é dando glória a Deus, como o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui nessa leitura. No Evangelho, uma coisa interessante, porque esse leproso, ele chega até Jesus, e contrariamente ao que muitos ensinam hoje, principalmente teologia da prosperidade, ele não exige de Jesus. Porque hoje estão nos ensinando que quando a gente vai pedir as coisas para Jesus, a gente tem como que pegar no pescoço dele e falar, você tem que me atender, eu pago o dízimo, você vai ter que me atender, eu vou na missa todo domingo, você vai ter que me atender agora. Desafia! Não, ele chega para Jesus e ele diz, se queres, olha só, se queres, tens o poder de me curar. E aqui eu faço um parênteses para a gente poder entender, porque tem gente que pode, mas não quer. Aqui Jesus podia e ele quis, por isso que ele diz, eu quero, fica curado. Por que eu estou dizendo isso? Imaginem vocês, se você tivesse que fazer uma cirurgia do coração. Vamos pegar lá o Dr. Roque Savioli, um famoso, aliás, e muito católico, cirurgião cardíaco. Trabalha lá no Sírio-Libanês. Ele pode fazer a cirurgia do teu coração? Claro que pode, ele tem competência, ele tem equipe médica, ele é estudado, ele entende tudo, ele é um dos melhores, etc. e tal. Agora o problema é se ele quer fazer. Porque se ele falar, eu não quero fazer, você pode ter o dinheiro que você tiver, que ele não faz. E aqui Jesus está mostrando para nós que ele tem poder e que ele quer. Então, é uma coisa gratuita que ele faz para com cada um de nós. Jesus não cobra as curas. Você não encontra na Bíblia em lugar nenhum. Por exemplo, aqui Jesus, a única coisa que Jesus pediu para ele fazer, vê se você não espalha muito, não, porque senão o povo não dá sossego. Eu preciso anunciar o reino do Pai. Senão não vai dar tempo. Eu tenho 3 anos mais ou menos para fazer isso. Mas ele não aguentou, né? A gente vê aqui na palavra que ele saiu e anunciou para todos. E aqui, quando fala de Moisés, na lei, é porque, lá da lei mosaica, quando uma pessoa estava com lepra, e que ela queria um certificado de cura, ela tinha que se apresentar diante do sacerdote, para o sacerdote olhar o corpo e verificar se realmente ela tinha sido curada. Se o sacerdote dissesse está curada, ela podia voltar ao convívio. Se não poderia voltar. Por isso que Jesus fala, vai até o sacerdote, só para a gente poder entender. Mas Jesus curou, para que a pessoa tem que ir no sacerdote? É porque era a lei deles, dos judeus, a lei mosaica, para ser cumprida. Depois, quando nós falamos de lepra, a gente precisa entender o contexto em que tudo isso acontecia. Tanto na época de Jesus, como nos tempos atrás, antes de Jesus, a lepra sempre foi olhada como um castigo de Deus. Quando uma pessoa aparecia com lepra, dizia, deve ter feito algum pecado, não sei o que, um erro, isso é errado. Infelizmente, tem gente até hoje que age assim. Se nós voltarmos no tempo, e não precisamos voltar muito, vocês lembram, há umas décadas atrás, se uma pessoa dissesse que era soro positivo, que tinha HIV, a pessoa era crucificada. Todo mundo apontava o dedo, fez coisa errada, está escondendo, lá, deve ser isso, deve ser aquilo, né? Não usou isso, não usou aquilo. Quantas pessoas se mataram, cometeram suicídio
porque foram rejeitadas pela família, rejeitadas pela comunidade, porque estavam com essa doença. Aí depois descobre, não, mas essa doença não é só na relação sexual. Essa doença pode ser pego numa transfusão de sangue, pode ser pego numa cirurgia, pode ser transmitido de pai para filho, de mãe para filho, e inclusive se um casal, um é honesto, sincero, correto, mas o outro adulterou e pegou, ele passa para o outro. E aí a gente crucifica, martela, como eles crucificavam e martelavam os leprosos da época de Jesus. Eles eram tão discriminados, que eles não podiam viver nas suas famílias, eles tinham que ir para aquelas colônias, no meio do mato lá. Alguns tinham que usar sininho no pescoço, para que o sino, porque quando ele caminhava, que ele estava chegando perto, o sino fazia barulho, as pessoas corriam. Ou então, quando ele aproximava das pessoas, ele era obrigado a levantar a mão e gritar, impuro! Porque aí todo mundo sabia que ele estava impuro pela lepra, e as pessoas não se aproximavam dele. O alimento onde eles ficavam, as famílias levavam, colocavam lá o alimento, não podia ter contato. Depois as famílias, quando estavam longe, gritavam, aí eles vinham pegar a comida. Eu não sei, eu estou falando lepra aqui, de repente, acho que todo mundo sabe o que é, mas às vezes muita gente, as crianças, às vezes, o pessoal mais novo não sabe. O nome é hanseníase, uma homenagem a Hansen, que é o cientista que descobriu a cura, porque hoje ela tem cura, mas aqui nessa época não tinha. Mas a lepra é um nome tão pesado, tão pejorativo, que hoje muita gente não gosta de usar essa palavra. Então usa hanseníase. Se vocês pegarem o folheto, nos comentários não fala lepra, fala doença da pele. Porque é muito pesado falar lepra. E a gente sabe que, às vezes, uma pessoa cometida por essa doença, ela atinge estágios de começa a perder pedaços do corpo, começa a cair pedaço do dedo, da orelha, começa a aparecer... É terrível. E não só a dor física da doença, mas a dor da discriminação por causa dos moralistas de plantão. Então hoje, o documento de Aparecida pergunta-nos, quem são os leprosos de hoje? Já que a hanseníase tem cura, quais são as pessoas que a sociedade discrimina hoje? É um exercício para nós pensarmos. Aqueles que nós não aceitamos, aqueles que nós tentamos justificar como pessoas perigosas, pessoas que nos colocam em risco, pessoas que fazem com que a gente fique em perigo. Meus irmãos, o leproso do Evangelho nada exige, a não ser quando ele diz, se queres, podes. Então isso nos faz justamente lembrar, quando estivermos diante de Jesus, também reconhecer a nossa pequenez e a grandeza daquele que pode. Sabemos que nós não podemos, mas o Senhor pode curar-nos de todos os males. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.